Então, muito boa noite. Vamos nos pôr de pé, dar início a um dos momentos fundamentais da nossa caminhada de missão, e vamos fazê-lo exatamente rezando a oração pela missão na nossa terra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Oração pela missão. Senhor nosso Deus, vamos viver um tempo de missão, a grande oportunidade para renovar a nossa fé e avançar nos caminhos de uma entrega generosa e de uma verdadeira conversão à luz da caridade e do amor. Ajudai-nos a ser fiéis ao que somos, a redescobrir a nossa vocação missionária e a vivê-la com novo entusiasmo, com a nova alegria da fé. Fazei da nossa paróquia uma comunidade missionária que saiba procurar os afastados e convidar os excluídos. Uma comunidade fecunda que dê frutos de vida. Dai-nos a serenidade que nasce da certeza do vosso amor e a ousadia capaz de desafiar os impossíveis. Concedei-nos ao longo destes dias a graça de descobrir que só em vós se encontra a vida em abundância, o perdão e a paz. Senhor nosso Deus, brilhar a luz do vosso Filho sobre cada um de nós, para fazermos desta missão um altar de vida, que em cada Eucaristia recebamos um novo impulso para esta missão evangelizadora. Amém. Então, antes de mais, e em nome da comunidade e sobretudo da Vigararia de Louros Odivelas, dou felizes e alegres boas-vindas ao Dom José, Patriarca Emérito da nossa querida Diocese de Lisboa. Nós temos o privilégio de não necessitar de ouvir, enfim, a história da sua vida, porque o conhecemos já há tantos anos. Podíamos até quase que dizer que esta comunidade, assim como todas as comunidades da nossa vigararia, são efetivamente um fruto da sua missão, da sua entrega, do seu magistério e do seu ministério. E é com muita alegria então que nós o recebemos hoje aqui esta noite para, com ele, aprofundarmos uma dimensão que é ao mesmo tempo um desafio e uma responsabilidade, que é exatamente a educação. Nós todos, ou a grande maioria de nós, estamos envolvidos nesse desafio e nessa responsabilidade que é a educação, e que nos acarreta realmente, digamos, uma docilidade especial para aquele que orienta e que ilumina os caminhos da nossa missão, que é o Zaqueu, cujo símbolo está representado naquele sicômoro, tão bem feito e tão bem construído. E tal como Zaqueu trepou aquele sicômoro e deixou-se ensinar por Jesus rumo à conversão, também nós, Dom José, somos disponíveis para escutar a sua sabedoria, o seu ensinamento e os seus conselhos. Muito boa noite a todos. Eu já não estava nesta igreja desde a inauguração, creio eu. Foi a primeira e a última vez que eu estive aqui. Já aqui tinha vindo falar à comunidade, mas foi no salão, não foi? Ora, meus queridos amigos, é com todo o gosto que estou aqui convosco. Pediram-me um tema difícil, porque hoje se há dimensão da vida comunitária, da vida pessoal e comunitária, que está a passar por uma fase de grande transformação e de dificuldades acrescidas, é exatamente a educação. Não é a mesma coisa de quando eu era pequeno, em que tudo se passava na harmonia de uma família e em que nada se discutia, tudo se aprendia, não é? Comecemos por tomar consciência do que é a educação. Porque há às vezes, nas dificuldades, já vamos referir, há conceitos de educação que não estão certos.
Ainda há gente hoje, e às vezes tornam-se rígidos no processo educativo, que pensam que educar é ensinar aos educandos a viver como eles vivem. Ou seja, a sua experiência de vida é para ser comunicada. E não é nada disso. Educar vem do latim educere, que significa conduzir, guiar. E, portanto, trata-se de acompanhar alguém que, como pessoa, está na descoberta da vida, está à procura do caminho da sua identidade e da sua própria liberdade, do exercício da liberdade. Educar não é ensinar uma forma de vida, é acompanhar alguém que está a descobrir a sua própria forma de vida. É, aliás, isso que a torna exigente, mas também apaixonante, porque supõe a atenção, supõe que se está atento à criança, ao jovem ou ao adulto. Hoje todos precisam de educação. Que se está atento à sensibilidade, à maneira de ser que a pessoa tem na vida. É importante, este pressentir não é neutro, porque nós estamos a falar no contexto da Igreja, portanto, uma educação cristã, de inspiração cristã, e há perspectivas, há uma visão do homem e da vida que nós já herdamos, já vamos referir isso daqui a um pedaço, já recebemos, e que não se pode mudar hoje de um dia para o outro. Aqui, há um dia destes, os jornais noticiavam que o presidente da Venezuela tinha resolvido mudar o Natal para novembro. Não sei se viram isso, não é? Bem, é mais uma loucura daquele homem. Não se pode mudar o Natal para novembro, quer dizer, como não se pode mudar o Natal para a Páscoa. Não se pode mudar o sentido profundo das coisas, não? Isto para vos dizer que nesta atenção ao discernimento da forma de vida que cada educando está a descobrir, há por trás um pano de fundo cultural, de valores. Não se pode adulterá-lo. E, portanto, a cultura, o ambiente cultural que nós herdamos, que vem de trás, é uma tradição e que toca nos pontos fundamentais da dignidade humana, do sentido da vida concebida como relação, como dom. Tudo isso não pode, e sobretudo não se pode pôr fora deste processo a relação a Deus, o Senhor Omnipotente, não? Bem, portanto, isto é educar, e é por isso que educar é muito delicado, porque se educar fosse simplesmente dizer, olha menina, é assim, e ou fazes ou... isso não dá. Não dá, porque não é justo. Porque um filho, por exemplo, na sua descoberta da vida, não precisa ser igual ao pai. Precisa, isso sim, de fazer a sua caminhada com os mesmos valores fundamentais que a sua família tem. Daí, isto é o segundo ponto do meu diálogo convosco, é importantíssimo que a educação não seja um fenómeno individual e individualista. Não é um eu e um tu. Eu mando e tu obedeces, eu sei e tu aprendes. Não é. É extraordinariamente decisivo, não é só importante, é decisivo a inserção dos educadores e dos educandos numa comunidade, numa dimensão comunitária da vida. Porque na comunidade a educação é mais um testemunho de vida do que um discurso. Não é fundamentalmente qualquer coisa que se aprende. É qualquer coisa que se bebe, que se respira, que se interioriza pelo ambiente do testemunho de uma vida comunitária. Quais são as experiências comunitárias decisivas para este crescimento da pessoa humana?
Sem dúvida nenhuma, a comunidade familiar ocupa o primeiro lugar. E isso todos estamos de acordo e estamos a senti-lo dramaticamente em muitas circunstâncias. A crise da família altera, compromete profundamente a educação, o ambiente da educação. Não é por acaso quando regimes, quer ideológicos, quer politicamente totalitários, querem afirmar uma determinada linha de poder, normalmente uma das coisas que fazem é família é atingida. Família é uma comunidade espontânea de vida, onde o testemunho que se recebe, convivendo, vivendo ao mesmo tempo cada um à sua maneira, as dimensões que a família vive, onde o discurso pode ter uma certa razão de ser, porque, reparem, o discurso na educação tem o mesmo sentido que tem em toda a nossa vida, não é um discurso para comunicar ideias, a educação não é uma ideologia, o discurso é uma explicitação da vida, é um ajudar a compreender aquilo que se vive, aquilo que é, digamos assim, o fundamento da... A segunda comunidade, que é importante para uma educação, é a comunidade eclesial. A Igreja é, por natureza, por definição, uma comunidade de vida. E, portanto, na medida em que as pessoas, desde crianças, começam a conviver e a participar na comunidade eclesial, recebem aí uma experiência de vida de que depois podem testemunhar. Eu ainda me lembro, quando era pequeno, quando era cachopo, a importância que tinha para mim a minha paróquia. Eu era membro da Cruzada Eucarística, não sei se lembram, era uma coisa que a gente usava uma faixa a tiracolo, não é? Era membro da Prejac, já não me lembro de mais de quê. Nós éramos fidelíssimos àquilo. E, portanto, era uma experiência comunitária onde nós partilhávamos os mesmos valores e onde o nosso pároco era um pouco o ponto de referência. Quer dizer, era uma comunidade que funcionava. E isso marca mais do que a gente pode supor. A vida comunitária é absolutamente decisiva. No caso concreto da comunidade eclesial, temos um momento muito importante, que é, sem dúvida nenhuma, momentos como este que estamos a viver são importantes, mas a Eucaristia é um momento decisivo. Porque não é uma comunidade de que Ele é o centro, não? Ele com letra grande, não? É o centro. E isto, experimentar, conviver com Jesus, mergulhar no seu mistério. Experimentar, não é só saber, não é discutir, é experimentar. É absolutamente decisivo para a tal descoberta da vida. Cada um depois há de descobrir ao ritmo da sua liberdade, do seu temperamento, das suas aptidões próprias, etc. Não? Pois há outros géneros de comunidades, não? Estas duas são, para nós cristãos, as principais, mas há outros géneros de comunidades. Eu não vou discutir esta noite aqui convosco, mas é um aspecto que no nosso contexto atual, eu tenho algumas interrogações e tenho pena que a nossa escola, por exemplo, não seja muito mais uma experiência de comunidade. Não é fácil, não? Devido à massificação, devido aos métodos pedagógicos, à diferença, à variedade de atitudes diante da vida, mas se a escola não comunica, pode não comunicar uma religião, não é isso que se lhe pede, mas se não comunica uma visão da vida, uma visão do homem, de acordo com a nossa tradição histórica, ela nega-se como comunidade. E temos sintomas de que às vezes é tudo menos isso, não é?
Mas há outro género de comunidade, depois, à medida que os jovens vão crescendo, participam em movimentos, em iniciativas, aí já, francamente, com o seu carisma próprio, com o seu gosto pela escolha, e que são também experiências de comunidade. Se a inserção comunitária, só a inserção comunitária, ajuda a vencer os individualismos. E o individualismo é uma tentação contínua, hoje cada vez maior, não é? Pensarmos em nós e não pensar na comunidade. Pensarmos primeiro em nós do que nos outros. A doutrina da Igreja, por exemplo, em questões sociais, valoriza muito, dá uma importância muito grande ao sentido do bem comum. Bem, não vamos agora perguntar aos portugueses quantos é que ainda têm essa preocupação. Alguns têm, não é? Mas perdeu-se muito. Sobretudo em momentos difíceis, perde-se muito. Só a vida comunitária verdadeira ajuda a vencer o individualismo. E esta vitória sobre o individualismo é uma perspectiva fundamental na educação cristã, a meu ver, na educação tout court, na educação em si mesmo. Uma aprendizagem da vida que não abra o horizonte da generosidade, da fraternidade, da procura do outro, da procura do bem comum, não é uma educação. Ora bem, estes elementos que muito sucintamente apresentamos como componentes fundamentais da educação têm sofrido nos últimos anos. O horizonte que me pediram que eu falasse era exatamente neste novo século, neste novo milénio, mas nas últimas décadas tem havido grandes mudanças sociais, culturais, de grandes mudanças, e que põem a educação num contexto de... Eu acho que os educadores hoje precisam mais de aprender do que os próprios educandos, não? De estar atentos a este evoluir da vida, não? Quais foram as grandes mudanças? Conhecê-las todas, vamos só tê-las em conta na família. Houve grandes mudanças na estrutura familiar. Não vamos aqui analisá-las todas. Uma delas foi certamente a mulher no trabalho. Justo, mas uma grande mudança. Não merece a pena a gente ter ilusões a esse respeito. O lugar preponderante da escola. Eu não sei como é que é agora, vocês sabem melhor que eu, mas uma criança passa mais tempo na escola do que com a família, não passa? Passa mais tempo, não é? Eu tenho encontrado pais, sobretudo um deles, que só vê os filhos ao fim de semana. Porque quando chega à casa já estão a dormir e quando saem ainda não estão viáveis, não é? Só veem os filhos, só convivem com os filhos ao fim de semana. Essa foi certamente uma grande... Mas houve outras alterações. Alterações do quadro ético dos valores familiares. Pensem, por exemplo, no número de separações, às vezes rápidas demais, não é? Com divórcio ou sem divórcio. Aliás, agora não há divórcio porque não há casamento. O casamento é uma instituição que está a entrar numa profunda crise e nós temos de estar atentos a isso, sobretudo ajudar os nossos jovens, porque não é a mesma coisa, não é? Agora está na moda as uniões de facto, não é? Como dizia um jornalista, a gente pode não gostar, mas de facto elas existem. E existem. Mas não é caminho, porque é a negação da dimensão institucional reconhecida pela sociedade e pela Igreja, no caso concreto do casamento cristão,
do valor institucional da família. Família não é só eu quero, tu queres enquanto der. Não, isto não é uma família. Bem, e portanto, este quadro ético de valores que levou, por exemplo, à quantidade de matrimónios que não aguentam, que se desfazem. Eu não tenho aqui neste momento números da nossa sociedade, mas conheço de outras sociedades europeias, onde atinge mais de 50% neste momento. 50% de famílias que não subsistiram. E, portanto, que deram origem a novas famílias, a outras famílias, etc. Não? Há poucos estudos, aliás, porque há uma certa tendência de não, isso não tem grande consequência, os miúdos acabam por... Não há estudos sérios na consequência que tem para as crianças a separação dos pais. Não há estudos sérios ainda sobre isso. E, no entanto, é uma realidade com que a gente tem que lidar quase todos os dias, não? Portanto, foram alterações muito profundas, esta foi uma delas, não? Depois, houve alterações profundas na própria sociedade, na organização e na compreensão da sociedade. Muito marcada por individualismos e por ideologias. E com pouca coragem para a generosidade do bem comum. Embora nós, Igreja, nisso temos um papel absolutamente importante e que a nossa educação cristã nos deu, que é uma sensibilidade de vizinhança. Eu tenho apelado muito a isso, o sentido da vizinhança. Hoje, num prédio de 8 andares ou de 10 andares, pode haver uma situação difícil num casal que vive no sexto esquerdo e que a gente não dá por ele. Eles não vão dizer. Porque os pobres que estão habituados a ir à sopa dos pobres, eles safam-se sempre. Agora, os pobres que caem de repente numa situação difícil, não estejam à espera que eles tenham coragem de ir à sopa dos pobres. E, portanto, se não há o próximo, o que é que significa a palavra próximo? Exatamente o que está perto, não é? O que o conhece, que dá por isso. Este sentido de vizinhança é extraordinariamente importante para não deixarmos morrer na nossa sociedade este sentido do outro, da atenção ao outro, aquilo que lhe diz respeito, também me diz respeito a mim. Estou só a apontar áreas de grandes mudanças na nossa sociedade nos últimos tempos. E depois continuam a dar-se grandes mudanças culturais. Tem-se feito um esforço muito grande, vindo de várias origens, de pôr em questão aquilo que Dante chamava a lei natural. A natureza tem as suas leis. Está muito bem feito isto, não? Tem as suas leis. Tem a sua verdade, que depois pode ser aperfeiçoada pelo contributo da liberdade humana. Mas tem a sua verdade. Hoje é uma agressão contínua às leis da natureza. Há mesmo quem denuncie sistematicamente e teoricamente que a verdade do homem não pode estar ligada às leis da natureza. Então está ligada a quê? À invenção de cada um, em cada momento. Bem, dentro desta linha, nós estamos neste momento a braços com tentativas de alterações profundas na compreensão cultural da vida humana. Pensem, por exemplo, na ideologia de género, não é? Que agora está na moda, não é? Bem, mas santo Deus, não é? Quer dizer, não. Um homem é mulher pela escolha que faz. Durante um mês, 2 países da Europa, da nossa comunidade europeia, puseram uma lei em que no ato de registro de uma criança não se diz se ele é homem ou se é mulher. Ele é que há de decidir depois. Quando for crescidinho, é que há de decidir se é homem ou se é mulher.
Bem, estamos a brincar com coisas sérias, não acho? Mas isto é o ambiente cultural em que nós estamos neste momento a viver. Vivemos numa sociedade em que o individualismo é mais facilitado do que a generosidade. A generosidade existe, porque ela está impressa no coração humano e nós cristãos recebemos-la da nossa fé. Mas vivemos numa sociedade onde o individualismo é mais facilitado do que a generosidade. Eu costumo dizer, meio a brincar, meio a sério, que a nossa sociedade, se não tem correções profundas nesse sentido, qualquer dia somos uma sociedade de indivíduos regidos pela polícia. Porque a polícia vai procurando evitar os exageros. Porque nestes individualismos, depois há alguns que exageram, uns roubam, outros fazem falcatruas, outros fazem uma negociata que lhes dá jeito de serem apanhados. Não é? Bem, quer dizer, é triste. É triste se a gente chegar a viver numa sociedade em que não é a fraternidade o valor principal. Não é? Isto são alterações em curso, meus queridos amigos, e tem a ver com o quadro em que se processa a educação. Mas há mais sério a grande alteração cultural que está já aí a acontecer é a relação que há entre os computadores, não é? E a verdade. Aquilo que os técnicos chamam a era digital. Para a minha consolação, eu tive um dia destes num simpósio internacional sobre esta matéria e ficou decidido à partida que nós todos, os que estávamos lá e aqui também, não pertencemos ainda à época digital, somos pré-digitais, não é? Ou seja, sabemos servir-nos de um computador como quem se servia de uma máquina de escrever, mas isso não tem ainda consequências no nosso psiquismo. Para as crianças não é a mesma coisa. Havia especialistas que provaram que há alterações do cérebro. Não é só o hábito, o cérebro adapta-se àquilo. E, portanto, dá uma nova... Foi lá insistido, uma nova imagem de homem. Até um dos intervenientes, tudo professores universitários de grande gabarito, dizia que era um homem novo. E eu tive que chamar a atenção ao meu amigo, desculpe lá, mas essa expressão está ocupada, quer dizer, portanto é uma expressão que está, não é? Eu sou homem novo desde que me batizei, não é? E, portanto, vocês digam um homem diferente, digam uma maneira diferente de ser homem, quer dizer, mas um homem novo não, até porque... Quais são as características desta era digital? Primeiro é a velocidade. Tudo se passa, a vida tem um ritmo, uma velocidade alucinante, não é? A segunda característica, que é fruto da velocidade, é a alteração do sentido do tempo na nossa vida e na nossa história. O tempo é importante. É a medida em que tudo acontece. É no tempo que tudo amadurece. É no tempo que a gente aprende. É com o tempo que a gente... A velocidade altera completamente o ritmo do tempo. Que tende a supervalorizar, a concentrar-se no momento presente que passa. O resto é relativo. Não é só relativo, desaparece. Vocês sabem que uma das características que estes técnicos, depois de análises científicas feitas daqueles que são já hoje os representantes da era digital, é o desaparecer da memória. Alterou-se o tempo é reduzido devido à velocidade com que tudo se passa. O tempo é reduzido ao momento presente que passa
e a memória desapareceu. Ora, a memória é um dado fundamental da vida humana e da perspectiva cristã da vida humana. Lembra-se que o Senhor Jesus disse na última ceia, que nós repetimos cada vez que celebramos a Eucaristia: fazer isto em minha memória. Há uma reação a este desaparecer da memória, a este relativizar da memória. Hoje há todo um grupo, curiosamente são os jovens já a reagir, mas não são só jovens, não? E vemos isto em toda a Europa, em todo o mundo ocidental, que é tentar salvar a memória como uma simples recuperação do passado. Como se a gente pudesse hoje viver as coisas que se viviam há 100 anos, há 50 anos, há 500 anos. A memória não é isso. A memória humana, aquela que marca a vida humana, é a marca que ficou no nosso coração de uma experiência feliz, de amor, de verdade, e que vai estar sempre presente quando eu tenho que exercer a minha liberdade. A liberdade humana é enriquecida, muito enriquecida, por esta presença benéfica da memória. Não apenas da minha memória, mas da memória do povo a que eu pertenço. No caso concreto da Igreja, da memória da Igreja com 2000 anos. Não é? Mas já no Antigo Testamento, quando a gente lê os Salmos, é absolutamente decisivo para se manter a fé de Israel a memória do que o Senhor fez para aquele povo. Os grandes acontecimentos, as grandes experiências de salvação, de presença viva de Deus no meio daquele povo, fazem com que eles não desistam, mesmo quando Deus parece que se escondeu, eles têm lá aquela memória e dizem: tu não vais mudar, Senhor, tu vais com certeza voltar a pensar no teu povo, a amar o teu povo. Agora, tentar salvar a memória como se a verdade do homem tivesse em recuperar o passado, não, é um erro. A memória é uma mensagem de quem não se esquece que foi amado, e isso influencia a maneira de eu viver o meu presente. As minhas decisões que eu tenho que tomar ajuda a que a minha vida seja amor. Educar, sobretudo vós que sois pais de crianças e de jovens, eu compreendo que às vezes vocês não sabem o que hão de fazer a uma criatura que se casou com o computador, não é? Por enquanto, isso tranquilizou-me muito neste simpósio internacional em que eu participei, que 80% dos adolescentes o que buscam nos computadores é jogos. 80%. Menos mal. Embora tenha a consequência da mudança da cabecinha, não é? Mas já há 5% de busca de ideias, portanto, busca de textos que lhes deem uma teoria, e há os abusos, enfim, tristes da vivência da sexualidade de uma maneira completamente disparatada e individual, não é? Não percebendo que a sexualidade só tem sentido como dinamismo de amor, como dinamismo de dom. E a informática está... Mas isto está aí, meus queridos amigos. Hoje é impossível educar sem ter isto em conta. É urgente educar tendo isto em conta. E como? Eu penso que nós temos que ter sempre presente, de uma maneira muito convicta, aqueles valores, olha, que fazem parte da nossa memória cristã e que não podem ser postos em causa
por esta revolução cultural. Devo dizer-vos que alguns dos especialistas que fizeram análises deste campo me pareceram um bocadinho deterministas, como não havia nada a fazer, pronto, é assim, o homem mudou, isto vai ser tudo diferente, não é? Mas ao mesmo tempo falavam de mudança cultural, de grande alteração cultural, e eu até fiz uma intervenção chamando a atenção, meus amigos, vamos lá ver, quer dizer, se vocês consideram isto que está a passar, bem, e que a gente, nós os pré-digitais, só temos uma notícia ainda muito incompleta, se é cultura, é um caminho para a liberdade. Se há algum dado, seja ele qual for, na evolução cultural, que é um determinismo, nega-se como cultura. Então chamem-lhe um desastre, chamem-lhe o que quiserem, mas se é, e é, eu estou convencido que sim, que é, das mais profundas alterações culturais que se deram e que se está a dar, mas que tem que ser um caminho para a liberdade. E a liberdade alimenta-se, voltamos à ideia da pedaço, alimenta-se sempre com aqueles valores que, olha, não se aprendem, recebem-se. Não se aprendem, recebem-se. E é absolutamente decisivo. Os educadores não podem ter diante destas crianças e adolescentes, não? Diz, olha, isso é lá com eles, não? Alguns até ficam descansados porque eles estão entretidos, não? À volta da maquineta, não? Não pode ser. Nós não nos podemos abandonar, não nos podemos eximir ao processo. E, portanto, temos que nos informar, temos que discutir em conjunto, temos que nos informar, porque há já estudos em vários países muito bem feitos sobre qual é a reação possível. Porque eu devo dizer-vos que nesse simpósio houve um momento em que eu me senti um pouco desanimado. Porque quando um deles quando disse que há a relativização do tempo e que tudo é reduzido à velocidade e ao momento presente, e uma das características da nossa educação que desaparece são os propósitos a longo prazo. O para sempre desaparece. Não é para as pessoas não quererem, não tem lugar. Desaparece. As pessoas nem pensam nisso. Bem, mas então eu ordenei-me padre para sempre, vocês casaram-se para sempre, alguns assim. Se isto desaparece, como é que é? Eu até brinquei com os meus colegas de lado, disse certamente era a isto que Nosso Senhor se referia quando um dia disse, quando o Filho do Homem voltar, ainda encontrará a fé sobre a terra. Mas eu depois venci esse pessimismo e eu acho que nós temos que enfrentar esta alteração. Mas eu queria deixar-vos esta mensagem, que a alteração na vida comunitária, familiar, a alteração nos valores éticos, acabam todos por ser reduzidos a esta grande revolução da linguagem, que é uma revolução cultural. Uma das atitudes que eu penso que é preciso desenvolver é espontaneamente, com muita simplicidade, na família, nos nossos grupos, nas nossas comunidades, volto a acentuar a importância da vida comunitária para a educação. Nós temos que redescobrir, meus queridos amigos, a importância da memória para o meu momento presente em liberdade. A nossa fé cristã é uma grande memória. 2000 anos. Mártires, doutores, confessores, gente oculta, que foi formando uma memória coletiva. Nunca reduzam esta memória à minha memória, é a nossa memória.
é a memória de um povo a que eu pertenço. E não desligar a liberdade, não fazer da liberdade um momento isolado de tudo. Aquilo que eu neste momento quero fazer, que eu invento. Não, a liberdade, se eu quero ser digno do povo a que pertenço, da comunidade a que pertenço, há qualquer coisa que não é só meu, que é mais do que eu. Como diz o poeta, põe na boca do Damastor, Fernando Pessoa, que ao lema, eu sou mais do que eu. Sou um povo que quer o mar que é teu, não é? Esse ser mais do que cada um de nós. E identificar-se com esta grandeza de um povo. Agora, isto é muito importante que passe sobretudo como testemunho e não como discurso. Porque esta geração digital aborrece os discursos. Aborrece os discursos. Mas é sensível ao amor. Nós estamos numa época em que o amor, a generosidade, que vai desde a família do amor paternal, maternal, até ao amor fraternal, e depois ao amor da comunidade, é o único valor que nos pode salvar desta fase que vem aí. Porque senão nós temos aí um conjunto de indivíduos a saborear o momento presente, efêmero, que tem a velocidade de um computador, que anula o tempo porque ele se reduz ao momento que passa. Meus queridos amigos, é tempo de eu terminar. Educar é sempre não desistir da vida. É sempre estar aberto à vida. E neste tempo que estamos a viver, esta atenção à vida, este amor à vida, tem que ser maior do que nunca. Porque senão morre tudo debaixo da lógica de um computador. Eu agora, como sabem, regressei de Roma ontem ou anteontem, e estes encontros têm a vantagem que a gente encontra-se com gente de todo o mundo, não é? Os meus irmãos brasileiros fizeram uma experiência muito engraçada, estão a fazer. Os bispos brasileiros são muitos, são 300 e tal, quase 500, não é? Estão a fazer reuniões regionais, não mais de 60 bispos de cada vez, sobre isto, sobre a era digital, para ver se eles entram um bocadinho dentro. E fizeram uma coisa que eu achei bem essa piada. A parte da manhã destes dias de trabalho é teórico, portanto, alguém que explica como é que... Depois da parte da tarde é prático, tem exercícios. E sabem quem é que eles chamaram? Os senhores bispos, não? Quem é que eles chamaram para os dirigir-nos na parte prática? Cachopos de 14, 15 e 16 anos. Que se divertiram imenso. Se divertiram imenso com... Mas eu achei isto muito bonito. Quer dizer, eles terem tido a intuição de que eles queriam contactar com quem está a viver já ao ritmo da era digital, que era chamá-los a eles, não é? Porque um adulto da era pré-digital é capaz de ter uma teoria sobre isso, mas, como eu também tenho, não é? Mas que não sou capaz, o computador ainda não alterou o meu cérebro, graças a Deus, nem o vai alterar tão depressa, não é? O mesmo não digo dos meus sobrinhos pequeninos, não é? Que nascem agarrados àquela maquineta, não? Por enquanto parece que 80% à procura de jogos, não? Também depende dos jogos que lá põe, não é? Meus amigos, educar é descobrir a vida com amor. O resto é um perigo. Muito obrigado.
Então, muito obrigado, Dom José. Foram palavras de grande sabedoria. Gostaria de lhe dizer que nós preparámos um bocadinho este encontro em reuniões prévias com os pais dos diversos volumes, e é por isso que eu tenho a certeza que na alma e, enfim, nas vontades deles e na curiosidade dele, existem algumas perguntas para fazer e, portanto, está aqui o microfone à vossa disposição para quem quer apresentar, enfim, um primeiro esclarecimento, uma primeira pergunta, uma primeira situação, porque, efetivamente, o que foi dito aqui é realmente isso, ainda que nós, a palavra é nossa, o homem novo, esta pessoa que a gente já não compreende muito bem, que já não o entende, e os pais sentem isso na própria pele, e isso mesmo era dito naqueles encontros prévios que tivemos. Então, se alguém tiver a coragem de fazer aqui uma primeira pergunta, tal como se faziam nos encontros de preparação. Muito boa noite, Dom José. Eu sou catequista da adolescência e vou transmitir... Eu estou a ouvir mal. Peço desculpa, agora já sim. Muito boa noite, Dom José. Eu sou catequista dos jovens, dos adolescentes, e vou transmitir-lhe duas perguntas que resultaram da reflexão dos pais. E são as seguintes. O que é que os pais podem fazer quando os filhos manifestam afastamento em relação à Igreja? E a segunda pergunta. Qual a melhor maneira para fazer sentir nos jovens a vocação cristã? Quais os desafios? Muito obrigada. Eu a segunda pergunta não a percebi. Então, a segunda pergunta está relacionada com a descoberta da vocação cristã de cada adolescente. E como é que os pais podem participar nessa descoberta da vocação cristã e quais os desafios que são colocados aos pais? Obrigada. Eu não sei responder a isso, quer dizer, porque reparem, eu não sei mesmo, porque eu penso que há aí um conhecimento, olha, é a tal vida comunitária, não é? Eu acho que só um pai e uma mãe podem perceber verdadeiramente o que significa, num determinado momento da evolução do seu filho, por exemplo, uma dificuldade de praticar ou de abandonar a igreja. Quer dizer, não é uma questão teórica, não é? Aqui o Sr. Prior vai sair, mas às vezes é pura e simplesmente porque detesta a maneira como o Prior dirige a missa, não é? Quer dizer, mais tarde, outras vezes é, digamos assim, a convivência uns com os outros, não é? A resposta não pode vir só dos pais. Dos pais, penso que tem aí uma palavra a dizer, porque, reparem, uma família é também uma comunidade com tradição. Não é só para resolver os problemas práticos, é uma comunidade com tradição. No meu tempo, isso era evidente, não se punha sequer em questão. Hoje põe-se em questão. O culto da liberdade individual levou muita gente a achar, ponto, olha, ele é o que ele quer, é o que ela quer, olha, paciência. In extremis, sim, quer dizer, mas há coisas que a paciência também tem limites, não? E quando se pertence a uma família, há o mínimo de respeito pela tradição familiar que tem que se ter. Quer dizer, a pessoa não é obrigada a continuar a pertencer aos ritmos familiares, mas o mínimo de respeito tem que se ter. Senão a família acaba uma bagunça onde as pessoas se juntam só por... Agora, neste caso concreto, eu penso que o testemunho é muito importante, porque, meus queridos amigos, vocês conhecem isso melhor que eu, porque estão mais ligados à base da vida, sois membros de uma comunidade paroquial viva, interessante. Vocês sabem, tão bem como eu, ou melhor que eu, que muitas vezes os pais são pouco convincentes no testemunho que dão aos seus filhos. Não? Muito pouco. E, bem, perderam a autoridade à partida. Perderam a autoridade. Bem, portanto, a educação é um fenómeno de verdade em conjunto.
quando as coisas, depois as situações são o que são, não há duas iguais, por isso eu não tenho resposta para a sua pergunta, para as suas perguntas. Não há duas situações iguais, mas eu penso que há momentos em que é preciso acompanhar a pessoa, sobretudo quando é já numa idade um bocadinho mais adulta, quando se põe, no fundo, todo o confronto do jovem com esta pluralidade de maneiras de ver da sociedade contemporânea, não é? Quer dizer, agora não os abandonem, porque é preciso um acompanhamento até um esclarecimento definitivo. Eu, em relação aos jovens, nunca me esqueço de uma coisa que o Santo Padre Bento XVI disse, olha, no ano da fé, que a fé é uma espécie de peregrinação, não é? É uma caminhada, quer dizer, é uma porta para onde se entra e também é uma porta para onde se pode sair, porque ela fica aberta. Bem, e nessa caminhada, nessa peregrinação, há momentos altos e baixos, há momentos de obscuridade, quer dizer, o educador deve discernir e ajudar e respeitar, porque um momento num jovem, um momento de obscuridade ou de dúvidas de fé, não pode ser resolvido assim à martelada. Não pode ser resolvido à martelada. Mas é muito difícil, porque cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Agora, que é possível servir-se da dificuldade para uma maturidade, isso é possível. Eu, pessoalmente, passei um período, quando comecei a estudar filosofia, passei um período de muitas dúvidas de fé e li tudo o que eram filósofos nessa altura, não houve nenhum que não me passasse pelas mãos, quer dizer, não encontrei respostas, não? Não encontrei respostas. Cada um tem a sua caminhada e Deus conduz-nos nela. E, sobretudo, a família e a comunidade eclesial deve estar atenta a isto. Não se assustem com isso. A não ser que seja simplesmente uma questão de mau feitio. O mau feitio também tem outro tipo de resposta própria, não? Mas hoje o mimetismo da rapaziada é muito grande, não? E é preciso... O grande desafio da educação é, num determinado momento, ajudar os jovens a fazer uma caminhada de profundidade, não se contentarem com pouco. Ir mais longe, naquilo que já sabem, naquilo que já fazem, naquilo que já são, ir mais longe. Hoje é complicado, porque tudo, às vezes, basta uma experiência amorosa mal feita, a pôr isto tudo pernas para o ar. Eu não sei dizer mais sobre uma pergunta destas, não? Força. Boa noite. Falou bastante sobre o tempo, a velocidade do tempo, principalmente... Eu estou com dificuldade em ouvir por causa do eco da igreja, não? Venha aqui para perto, mais para perto de nós. O eco, eu também não estou a reconhecer, também já estou um bocadinho surdo. Muito boa noite. Falou bastante sobre a velocidade do tempo, a velocidade a que o tempo passa nas novas tecnologias, a mudança na família, a posição da mãe na sociedade, o trabalho da mãe. Nós gostávamos de saber como é que nós podemos explicar a uma criança, ou se há alguma forma de explicar a uma criança esta falta de tempo que os pais têm atualmente na convivência com eles, na convivência diária com eles, no ir buscar à escola, no trazer da escola, no pouco tempo. Como é que nós podemos confortar uma criança nestas situações de falta de tempo? Porque por mais que queiramos, não conseguimos dar-lhes... Quando a criança está entregue a outra instituição, que é o caso da escola, quer dizer, é um problema sério no nosso sistema educativo. Não sei se podia resolver de outra maneira, quer dizer, há países que tentaram ensaiar esquemas diferentes, não?
mas punha também um compromisso muito maior da família, que a nossa família concreta não pode ter, não é? Bem, mas, portanto, a sua pergunta situa naquele tempo que é estritamente familiar, não é? Olha, eu para já estou convencido que a sua pergunta é teórica, não é? Porque uma mãe e um pai, mas sobretudo uma mãe, arranja tempo. Arranja tempo para... Não é o tempo que eles acham. Certamente que não merecem. arranjará o tempo de que ela gostava de ter para o seu filho ou para a sua filha. Mas arranja tempo para se marcar presente. E depois o tempo, isso tem a ver com a tal noção de concentração do tempo. É muito grave a gente esquecer-se da importância do tempo. Mas não podemos reduzi-lo. E o que é que eu quero dizer com isto? Há momentos da vida familiar e, sobretudo, da vida afetiva que podem ser quase reduzidos a um momento e que têm a importância de uma eternidade. Não sei se percebe a minha ideia, não é? Eu penso que há circunstâncias em que uma carícia, uma atenção, olha, até um beijo, que têm a importância de uma eternidade. São os tais acontecimentos que fazem memória, que ficam gravados no coração. E eu, para isso, acho que as mães encontram tempo. E os pais também encontram tempo. Muito bem. Mais alguma pergunta que queiramos fazer? Mais uma, Dom José. Ora, boa noite. Eu venho aqui levantar uma questão que não foi muito abordada, mas que gostaríamos que, já que não há tempo, os avós hoje em dia são uma parte muito importante da nossa família e são eles também que nos ajudam a educar os filhos. Gostaria de saber qual a sua opinião sobre o papel que os avós têm na educação dos nossos filhos. O que é que eles podem nos ajudar, o que é que eles nos transmitem e, ao fim e ao cabo, como é que as crianças os veem hoje em dia? Se os respeitam, à luz deste clique das telecomunicações e das tecnologias, como é que eles também conseguem interagir com eles? Nós ainda nos vamos aproximando, mas e eles? É um facto, é um traço do nosso tempo. Olha, é um resultado imediato, tem várias causas, mas não é um resultado imediato de um dado que dissemos logo no princípio, que é a mulher no trabalho, a pouca disponibilidade da mulher no trabalho. E bem, e os avós, em princípio, sobretudo as avós, têm um bocadinho mais de disponibilidade. Mas também é mais do que isso. Eu penso que os avós, na relação com os netos, estão a viver uma última etapa, uma nova etapa, nós lhe chamamos última, uma nova etapa do sentido paternal-maternal. É uma plenitude da sua relação amorosa, não é? Eu tenho observado diretamente, até em pessoas da minha família, quer dizer, que a relação que têm com os netos, às vezes até me parece mais extremosa e mais amorosa do que a que tiveram com os filhos, quando os filhos tinham aquela idade, não é? E, portanto, eu isso acho bonito, porque é uma última etapa, se quiser, é uma plenitude da vivência de uma coisa que foi muito forte para eles, mas que na altura em que a viveram, além dos aspectos físicos da paternidade e maternidade, tiveram todo o encargo, toda a responsabilidade, e agora não têm, são os paizinhos das crianças que têm. Mas isto é tudo muito bonito quando corre bem, é? Porque se os pais se servem disso e desistem dos filhos, já está mal. Os pais são insubstituíveis. Os mais ternurentos dos avózinhos não substituem os pais. E quando os pais se servem disso, para ir ao cinema, para ir passear para o estrangeiro, há aí qualquer coisa que não está certo.
mas globalmente é um valor positivo do nosso tempo. Também tem a ver com o aumento da vida, quer dizer, graças a Deus as pessoas hoje duram mais, com saúde, etc. Não? Mas, como tudo na vida, tem que ser visto numa escala de valores, numa equação de valores. E eu conheço casos, e sei de casos, em que depois a coisa se complica, porque os avós prendem os netos já quase não conhecem os pais. Bem, isso está mal. Está mal. Não sei se respondi, é o que eu posso fazer. Olha uma avó. Então diga lá, da sua justiça. Eu digo da minha justiça porque tenho duas netas, 3 netos, mas uma está comigo praticamente desde que nasceu. Eu não disse que era uma avó, Vai para a mãe quando tem de ir, mas como praticamente foi sempre criada ali comigo em minha casa, e o meu neto também, a outra também vem só aos fins de semana porque caminhada da catequese. E tenho sido, eu penso, no meu dever, que tenho sido uma boa avó, não digo mãe, mas uma boa avó, que vou-os caminhando da maneira que os vou ajudando. E era isto. Eu tenho também muito orgulho nos netos que tenho. São muito bons para mim. E gosto um bocadinho deles. Eu gosto um bocadinho. Obrigada. Então, mais uma pergunta? Olha, apareceu. Pronto, com o exemplo vivo a gente pode acabar, não é? Muito bem. Não sei, tem tempo ainda para mais uma pergunta ou terminamos? Não, acho que acabamos aqui. Pronto, então o Dom José agora, se não se importa, espera aí um bocadinho, está bem? Então é assim, estas crianças representam a nossa catequese e, ponham-se ali, e esse é um livro onde contam a história de Jericó, Zaqueu, e tem a marca delas todas, ou seja, tem a assinatura delas todas, representando todas as crianças da nossa catequese. Não, isso foi uma catequista. O desenho delas são as marcas digitais. E têm também uma música para cantar. Foi ela que... E agora elas vão cantar. Isso é uma casinha que tem a ver com o sicómoro. E eles vão cantar uma música de Zaqueu, que tiveram a trabalhá-la, e vão cantá-la para todos, para si.
Parabéns. Então, Dom José, em nome da comunidade da Póvoa de Santo Adrião e também da Vigararia, do Loures Odivelas, um grande obrigado, muito obrigado. Eu agora, se me permite, é para informar então a comunidade, e nomeadamente as famílias, para esse momento importante do dia 8, da parte da manhã, no sábado, em que vamos fazer um momento da reconciliação em família, em que não só com crianças, não só com jovens, mas com toda a família, a vir às confissões. Como já disse, teremos cá 16 sacerdotes e o Dom Nuno também estará presente para esse momento de reconciliação. E depois, no dia 8 à tarde, então é a grande atividade da catequese. E obrigado também pela vossa presença, pela vossa disponibilidade em escutar as palavras de um pastor. Aliás, sabe, Dom José, está aqui muitas pessoas que receberam a graça do Espírito Santo no Crisma através do Dom José. Sabe isso perfeitamente? Sabe isso. Então, um bem-aja. E então vou pedir ao Dom José que nos dê a bênção final. Eu, antes de mais, gostava de vos dizer que gostei muito de estar com vocês. E a imagem de Zaqueu é muito sugestiva, mas não se esqueçam de uma coisa. Há um pormenor na história de Zaqueu que define tudo. Qual era? Ele tinha um desejo enorme em conhecer Jesus. Hein? Foi aí que tudo começou. Vamos também ver se temos esse desejo. Vamos rezar o Pai Nosso em conjunto. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. É caso para dizer ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.